Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. De antemão gostaria de pedir para você deixar aquele like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos notícias atualizadas do Corinthians todos os dias. E fiquem até o final desse vídeo, porque temos informações super importantes aí do Timão. Então se você ama seu clube do coração, o clube mais amado do Brasil, que é o Corinthians, fique até o final para você sair daqui de forma atualizada. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo aí falando da partida aí de Corinthians e Flamengo. Pessoal, já é difícil jogar contra o Flamengo com um time bom. Imagina com uma crise instalada no Corinthians, em meio a rumores aí de saída de jogadores, não renovação de contrato, eliminação recente da Sul-Americana. O clima está bastante pesado e a gente enfrenta o Flamengo hoje na Neoquímica Arena ainda, diante do nosso torcedor aí em clima de protesto contra o Corinthians. Corinthians que deve ter uma equipe mexida. O Wesley deve ganhar a posição de titular. O lateral Bidu deve entrar aí no lugar do Fábio Santos. E eu não sei se o Bruno Mendes começa jogando também no lugar do Fagner, mas há grande chance do Bruno Mendes começar jogando esta partida. Corinthians aí, fiel, agora tem que usar as partidas, jogar com todo amor e raça a camisa para a gente somar o maior número de pontos possíveis. Classificação na Libertadores, jamais. Não conseguimos mais. Chances de título menor ainda. Então o Corinthians deve usar esse restante de campeonato como uma pré-temporada. Mano Menezes vê o que pode colher de bom desse fruto, principalmente da molecada, já pensando em 2024. O que resta para o Corinthians é isso, diante dessa má administração que culminou aí nas eliminações dos principais campeonatos aí do Brasil. Então, fiel, quero que vocês comentem aí o que vocês acham do Wesley, até que enfim está ganhando uma chance de titular, do Bidu no lugar do Fábio Santos, apesar que o Bidu também é outro cara mediano para baixo, mas infelizmente não temos um lateral à altura. Pelo menos na minha opinião, o Bidu é um cara de saúde, que tem mais recomposição de bola na marcação. Quero que vocês comentem aí o que vocês acham dessas alterações. E quero que vocês chutem aí também o placar de hoje entre Corinthians e Flamengo. Apesar da gente estar desconfiado do nosso time não estar apresentando um bom futebol, nós, como os corintianos de verdade, temos que torcer para o Timão até o fim, pelo menos para a gente sair aí dessa parte da zona de rebaixamento e para a gente subir cada vez mais e não correr risco nenhum de rebaixamento. Comentem aí porque eu respondo todos os comentários sem exceção. Fiel, por falar em jogador, Renato Augusto tinha sua renovação como certa no Corinthians por mais um ano. Seria até um presente do Corinthians ao atleta por tudo que ele fez. Há um tempo atrás, Renato Augusto, mesmo com seus 35 anos, era o principal jogador do Corinthians. Chegou a ter até uma Renato dependência. Quando o Renato Augusto não jogava bola, o Corinthians também deixava de produzir. O Corinthians ficou totalmente dependente do Renato Augusto. Porém, algumas partidas para cá, o Renato Augusto está praticamente um cone dentro de campo. O jogador não consegue produzir mais nada. Está jogando um futebol muito ruim. Não estou aqui criticando o Renato Augusto, fiel. Tanto é que o time inteiro está ruim. Mas o Renato Augusto, como sempre foi jogador de destaque, a gente sente falta daquele Renato Augusto que está sumido já faz tempo. O jogador não consegue produzir mais. E diante das eliminações e tudo que vem acontecendo com o Corinthians, Renato Augusto também virou alvo de protestos. Sendo assim, o jogador está repensando sobre a sua renovação com o Corinthians, que já era dada como certa. Há quem diz que, informações atualizadas do Corinthians aí, o Renato Augusto já se decidiu que não quer renovar com o Corinthians por mais um ano, devido a fortes protestos aí até na rede social do jogador. Outro que não é diferente é o lateral Fagner, alvo de protesto da torcida também, não vai querer renovar seu contrato. O Corinthians também iria renovar com o Fagner por mais um ano, até porque o Brasileirão do ano que vem, os campeonatos que vêm a seguir, o Corinthians precisa de um plantel entre titulares e reservas. Então, mesmo que o Fagner viesse a perder sua posição, ele continuaria aí como um lateral reserva. Porém, é outro jogador que está repensando e dificilmente vai renovar seu contrato com o Corinthians. Então estamos praticamente em tom de despedida com Fagner e Renato Augusto no timão. Comentem aí, fiel, o que vocês acham? Vocês gostariam que o Fagner e o Renato Augusto renovassem com o Corinthians? Ou só o Renato Augusto? Ou só o Fagner? Comentem aí que eu quero saber a sua opinião, que é de grande valor aqui para o nosso canal, fiel.
E como todo mundo deve saber, Alessandro Nunes já deixou seu cargo, não vai mais ser diretor do Corinthians após o término do Brasileirão. É a data final que ele deu, independente de quem ganhar as eleições. Independente não, se a Renovação e Transparência ganhar as eleições, ele não fará parte mais do Corinthians, alvo também de protestos fortes da torcida do Timão. Alessandro Nunes, que teve uma passagem ótima no Corinthians, mas como lateral. Como diretor, é um péssimo diretor de futebol, não serve para ser diretor de futebol do Corinthians, pensa muito pequeno, ajudou a bancar Fernando Lázaro, ajudou a bancar aí Silvinho, ajudou a bancar um monte de perna de pau aí no Corinthians que culminou nesse desastre. Então, Alessandro Nunes aí, graças a Deus, não deve mais fazer parte aí do Timão a partir de 2024, até que enfim, uma notícia boa aí. Outra notícia boa, que essa não tem como falhar, é que a partir de dezembro, Renovação e Transparência, ganhando ou não, do William Monteiro Alves não será mais presidente do Corinthians. Graças a Deus, porque esse cara afundou o Corinthians. Pior gestão para mim da história do Corinthians é o senhor do William Monteiro Alves. Ele como diretor de futebol até era mais ou menos, mas como presidente, um dos piores gestores aí, na minha opinião. Mas comentem aí, o que vocês acham da saída do Alessandro Nunes? O que vocês acham aí, graças a Deus, dessa troca do Duílio? Eu ainda estou torcendo para o Augusto Melo ganhar as eleições aí. Fiel, e por falar em eleições, que já culmina com a próxima notícia, que é sobre reforços, Augusto Melo promete reforços de carro, Renovação e Transparência do Duílio promete renovação de elenco, já fazendo campanha para sua chapa aí, mesmo que o André Negão venha a ser eleito. Estão falando aí que o Corinthians pode reformular seu elenco até com 8 reforços. A única coisa que eu quero deixar claro aqui, fiel, para vocês é o seguinte. Eu só estou trazendo esse vídeo sobre reforços e eu até acredito que o Corinthians vai fazer uma reformulação porque tem uma torcida competente. Tem uma torcida que ama seu clube e que não vai deixar de cobrar um minuto e que quer uma reformulação. Torcida, porque esses caras não amam o Corinthians como nós torcedores, como as torcidas organizadas que faz um belo papel aí, organizando protestos para ver que o Corinthians não está sozinho, que o Corinthians não está abandonado. E acredito também na reformulação, graças a essa empresa que o Corinthians deve anunciar em breve aí, que estão falando em girar em torno de 150 milhões anuais, para fazer uma reformulação de elenco. Caso contrário, nem sobre reforços eu ia falar aqui. Não sei se é porque eu traumatizei de tanto que o Duílio prometeu e nada fez. Porém, Augusto Melo promete reformulação de cá, Duílio Monteiro Alves promete reformulação de cá. Até agora essa empresa não foi anunciada, não sei se eles estão esperando aí mais para frente, até por questão de campanha, para ajudar eles na campanha, anunciando uma grande empresa e grandes valores financeiros. Só que a questão é, não vai abrir o mercado da bola e o Corinthians vai trazer 8 atletas. Ó, abriu, a reformulação é de 8, vem cá, 8. Não é assim. Negociação leva tempo, negociação leva um estudo minucioso sobre quais jogadores o Corinthians deve contratar, quais posições deve contratar, se ele está apto a cobrir aquela posição até os finais de campeonato, se é um jogador bom, se não está velho para não cometer os mesmos erros. E detalhe, fiel, o mercado no Brasil está escasso, não tem muitos jogadores bons aí livres no mercado não. Até porque jogadores que o Corinthians namorou no passado, como Anderson Talisca, como Michael, são jogadores caríssimos. O Corinthians vai ter cancha para chegar e trazer esses jogadores? Eu não sei. Então essa reformulação de elenco pode demorar até mais do que nós aí estamos esperando. Que a gente quer para já, a gente quer para ontem. Só que contratações, como eu disse, levam muito tempo. Se o Corinthians não voltar com o seu poder de compra para trazer os reforços que tinha antigamente, o Corinthians chegava com o jogador com contrato e trazia, o Corinthians vai demorar em muito para reformular seu elenco. Porque se o Corinthians continuar aí tentando jogadores com oportunidade de mercado para trazer com um salário de mediano para baixo, vai demorar ainda mais. Então, ou o Corinthians pega esse dinheiro dessa empresa, que vamos saber os detalhes e vou trazer para vocês assim que anunciar, e injeta totalmente na reformulação de elenco, que para mim é o mais urgente hoje que qualquer dívida do clube, até porque com as receitas a gente pode ir quitando as dívidas, ou injeta total na reformulação de elenco, para ter o poder de compra, para chegar em jogadores com contrato e oferecer dinheiro, como o Guilherme Arana,
que tem multa contratual, não é chegar lá, Guilherme, vem, mesmo que a vontade do jogador prevaleça, mesmo que o jogador queira jogar no Corinthians, não é assim. Existe um contrato, existe uma multa que protege o Atlético. Então o Corinthians retorna esse poder de compra com esse dinheiro que vai entrar nos cofres e injeta para trazer os jogadores, porque se não injetar, se não mexer na carteira, mexer nos cofres, o Corinthians vai demorar e muito para reformular o seu elenco e a gente pode aguentar aí a mesmice aí por muito tempo ainda. Não os medalhões, que já vão ser dispensados em dezembro, mas as categorias de base aí, praticamente a base, praticamente o que estamos jogando aí, com esse mesmo elenco, até fazer essa reformulação total. Então, Augusto promete de cá, Duílio promete de cá, é época de eleição, a gente não é burro, lógico que vão prometer, estão fazendo campanha, quer mostrar para o torcedor que estão a fim de mudar esse time, que não vai ser a mesma coisa de 2023, só que já estão trabalhando nos bastidores. Sei que houve uma consulta para o Guilherme Arana, sei, claro que sei. Sei que houve uma consulta para o Bruno Henrique, que já está quase fechado com o Palmeiras, mas pelo menos tentou, sei também. Mas já estão indo atrás de lateral? Já estão pesquisando o mercado? O Augusto Melo eu sei que sim. Inclusive tem 2 reforços aí do Sul da América que o Augusto Melo já está consultando. Só vou apurar as informações aí com mais carinho, até para não trazer nenhum tipo de fake news aqui para vocês e depois vocês me cobrar. Transparência minha com vocês é total, mas no vídeo de amanhã eu devo trazer. Mas o Augusto Melo ainda não é presidente. Se o Duílio Monteiro, a renovação e transparência ganhar, o Corinthians já está trabalhando nesses possíveis reforços. Quem será? Será do Brasil? Vai trazer mais jogadores de fora? Ou se não, vamos demorar e muito para reformular esse elenco. E esse elenco atual do Corinthians não consegue sequer chutar a gol. É um elenco totalmente frágil, um elenco totalmente ruim. Nós temos que ser sinceros aqui. Então a gente vai iniciar os campeonatos com esse elenco ruim? 2, 3 peças, será que vai resolver o problema? Eles falam até 8 reforços, isso aí não é um número que eu coloquei não, fiel. É um número que o Corinthians quer para a reformulação de elenco. No mínimo até aí 8 reforços. Obviamente que não será 8 reforços de peso. Mas no mínimo deve trazer de 2 a 3 jogadores aí que chega e resolve e veste a camisa de titular. Porque senão a gente vai continuar na mesma draga aí. Óbvio que leva tempo, mas não são prometendo aí por causa de eleições não, porque depois o torcedor do Corinthians cobra e cobra firme, tá, fiel? Fiel, o que tinha de mais atualizado do Corinthians hoje é isso. Gostaria de agradecer demais a sua presença. Não esqueça de se inscrever aí no canal do Corintianeiro. E vai Corinthians!